Olá, bem-vindos ao meu novo canal do YouTube sobre Fantasy Football, ou em português, Futebol Virtual. Eu sou o fantasista. Comecei a jogar jogos de Fantasy há cerca de 10 anos, começando com a Fantasy Premier League e desde então não parei. Eu jogo praticamente todas as ligas de Fantasy disponíveis na Royal Fever, que é a plataforma de Fantasy mais utilizada em Portugal, mas também as Fantasy Leagues oficiais da Premier League, Liga dos Campeões, Liga Europa, Bundesliga, Eredivisie, Brasileirão, Libertadores e, claro está, o Campeonato da Europa e do Mundo. Mas eu não me limito a jogar todas estas ligas. Eu jogo para ganhar. O meu objetivo é sempre estar no top 1% de jogadores e, claro está, vencer todas as minhas mini-ligas entre amigos e colegas de trabalho. Então passemos a ver como eu me estou a sair nesta época que está a decorrer. Lembrando que este vídeo está a ser partilhado na última semana de fevereiro de 2020. Como podem ver, na maioria das ligas onde participo, o meu objetivo de estar no top 1% está bem ao meu alcance. Estou neste momento no top 3% da Fantasy da Série A, Liga Europa e Liga NOS. E no top 1% da Fantasy oficial da Liga dos Campeões e na Liga de Clássicos da Royal Fever. As ligas da Champions League na Royal Fever e da Fantasy Premier League não estão a correr como desejado, mas eu ainda acredito que o objetivo de estar no top 1% é atingível. Por último, mencionar que nas últimas 3 temporadas eu atingi o meu objetivo na maioria das ligas onde joguei. Mas como é que consigo ficar no top 1% de tantas ligas fantasy e como é que tu podes também? Estas são as minhas dicas focando na Liga NOS virtual da Royal Fever. Atenção, este vídeo não é patrocinado por nenhuma das marcas que eu mencionei. Tens que verificar estatísticas, tens que ver semanalmente as estatísticas dos jogadores e das equipas, porque as estatísticas não mentem. Ver futebol não chega. Os pontos no futebol virtual provêm de dados estatísticos dos jogadores, gols, assistências, não sofrer gols, recuperações de bola, defesas, remates e bónus de performance. São fontes de pontos, dependendo do que fantasy estamos a falar. Eu foco-me essencialmente nestes dados, sempre baseado nos últimos 4 jogos, pois forma é rei no desporto rei. Ou seja, estes que estão a ver aqui, eu utilizo vários sites para consultar estatísticas para a Liga NOS. Por exemplo, o Mais Futebol, estatísticas, a app da Forza Football, o Transfer Market e o próprio site da Liga Portuguesa. Além das estatísticas, eu mantenho-me informado através de várias apps. Esta que estamos a ver aqui agora é a Forza Football, onde tu podes ver o resumo detalhado dos jogos, quem marcou os golos, quem fez assistências, quem viu cartões amarelos. Permite também ver os 11 iniciais antes do encontro, com uma hora antes. Normalmente os 11 iniciais são populados, tal como os jogadores substitutos no banco de suplentes, e permite também ver os jogadores que estão lesionados. Esta app também permite ver os jogadores individualmente e as suas estatísticas individuais, como estamos a ver no ecrã agora, golos e assistências. Tem também outras funcionalidades, como tem um calendário que te permite ver os próximos jogos que vão decorrer, e para esses jogos permite ver os jogadores que estão lesionados e que de tal modo, ou suspendidos, e de tal modo não irão fazer parte desses jogos. A Discover Functionality, ou funcionalidade de Discovery da app, é também muito útil, pois permite ter num único lugar todos os jogadores que vão atuar, um sumário dos seus últimos, da sua performance nos últimos jogos, tal como revisão vídeos dos últimos jogos que estas equipas jogaram e as conferências de imprensa dos treinadores. Ou seja, é uma app muito útil que eu utilizo frequentemente. Fichas de jogo antes e durante os encontros, recebo informação detalhada no smartphone através da aplicação Forza, com 11 iniciais, vídeos nas conferências de imprensa e tudo mais. É mesmo uma one-stop shop para tudo o que necessito em termos de informação para gerir as minhas equipas.
Eu tento também me manter informado através de jornais, blogs de desporto e YouTube. Em termos de notícias, costumo consultar o blog Visão de Mercado, que esmiuça em detalhe o futebol português. Como estão a ver aqui, funciona como um blog, tem várias notícias, sempre com artigos de opinião. Esta parte aqui em negrito que estamos a ver é uma parte de opinião sobre o jogo, neste caso do Barcelona contra o Nápoles. Tem também alguns updates sobre os jogadores convocados, principalmente na Liga Portuguesa, declarações de jogadores e técnicos, dirigentes, quando apropriado. É uma fonte de informação muito completa, principalmente para o futebol português. E quando estão a consultar, não se esqueçam de consultar o VM Extra, que tem outras notícias adicionais. Também tem VM Vídeos, que faz de conexão a outros websites onde vídeos sobre futebol são apresentados. E, claro, a minha última dica é: subscreve o meu canal, o Fantasista, no YouTube, no Instagram, para poderes ter acesso a todas as últimas novidades, dicas e os meus 11 semanais. A partir desta semana, que é a última de fevereiro de 2020, eu irei fazer vídeos sobre a Liga NOS virtual do Royal Fever, onde irei partilhar a minha estratégia fantasy, ou seja, como é que eu jogo o jogo, fazer uma revisão da última jornada, mostrando o 11 da jornada em termos de pontos fantasy, rever como a minha equipa se saiu na jornada anterior, fazer uma previsão dos fantasistas, ou seja, os jogadores que eu espero que irão obter muitos pontos na próxima jornada, e dar-vos uma preview da minha equipa, transferências e escolha de capitão para a próxima jornada. Se gostaram deste vídeo e querem se manter atualizados com vídeos semanais sobre a Liga NOS, subscrevam o canal e deem um like no vídeo. Se este canal estiver a ter sucesso, planeio expandir os meus vídeos semanais para outras ligas fantasy. Deixem recomendações na caixa de comentários de que ligas estariam interessados e de que conteúdos gostariam de ver abordados. Agora não saias daí, porque eu vou partilhar a minha estratégia para a Liga NOS virtual. A Liga NOS virtual da Royal Fever começa com a seleção de 15 jogadores, 2 guarda-redes, 5 defesas, 5 médios e 3 avançados. Neste vídeo eu irei abordar como selecionar os teus 15 jogadores, como formar o teu 11 durante a jornada e como escolher os teus capitães. Para um vídeo com os detalhes de como jogar o jogo, vou deixar um link para um vídeo da Royal Fever na descrição, mas assumindo que já sabem como jogar, eu vou-me focar na estratégia. Começando com a seleção da equipa e atendendo a que podes escolher apenas 3 jogadores de cada uma das 18 equipas da Liga NOS, como deves escolher os teus guarda-redes? Estes são os 2 guarda-redes mais pontuados até o momento na Liga NOS virtual. Odisseias Vlachodimos com 120 pontos lidera e Makaridze com 109 pontos está na perseguição. Para os guarda-redes, a maioria dos pontos na defesa provém de clean sheets, ou seja, não sofrer golos, que te garante 4 pontos. Logo, jogadores de Porto e Benfica, as melhores defesas da Liga, são boas opções, mas Vitória de Setúbal e Santa Clara têm também muitos jogos com as balizas invioladas. Os guarda-redes obtêm também 1 ponto por cada 2 defesas. Os jogadores com mais defesas na Liga neste momento são Mateus Passinato do Moreirense, Marco do Santa Clara e Cláudio Ramos do Tondela. Defender penaltis dá um bónus extra de 5 pontos. Seguindo para os defesas, Grimaldo e Alex Telles lideram, ou seja, os laterais têm alguma preponderância. Ruben e Marcano estão na perseguição e Nanu é o único extra grandes que está no top 5, muito devido aos 2 golos que marcou recentemente. Para os defesas, tal como os guarda-redes, os jogos sem sofrer golos são muito importantes, pois garantem 4 pontos, daí o domínio de Benfica e Porto, que são as melhores defesas. Mas Vitória de Setúbal e Santa Clara têm também muitos jogos com as balizas invioladas. Mas não há que descurar os golos, que são a essência do jogo, e na nossa liga temos vários defesas goleadores, como Alex Telles e Marcano. Alex Telles está claramente destacado, leva 8 golos, muito devido ao facto de ser o marcador de penaltis do Porto. Marcano, Tapsoba e Steven Vitória são outras opções que também marcam muitos golos, mas atenção que Tapsoba saiu do Guimarães em janeiro. Assistências. Em termos de assistências, os laterais dominam, sendo que Grimaldo e Alex Telles dominam esta época, mas os laterais do Braga, Ricardo Gaio e Nuno Sequeira, têm mais assistências que os laterais dos grandes, se contarmos apenas a partir da entrada de Ruben Amorim nos Guerreiros do Minho. Então, esta
melhoria de performance de Ricardo Gaio Sequeira dá-lhes alguma preponderância nas vossas opções. E também são opções mais baratas que Grimaldo e Alex Telles. Recuperações de bola. Por cada 5 bolas recuperadas, defesas, médios e avançados recebem 1 ponto. Neste capítulo, e focando-se apenas nos defesas, Alex Grimaldo é rei e senhor com 138. Mas Nanu do Marítimo, Ruben Dias do Benfica, Sequeira do Braga e Hudson do Portimonense estão todos no top 5. Focando-se nos médios. Pizzi lidera destacadamente esta lista com 154 pontos, quase mais 50 pontos que os restantes. Mas Ricardo Horta, Fábio Martins, Pedro Gonçalves e Tecatito Corona todos passaram a barreira dos 100 pontos. Para os médios, os golos são essenciais e valem 5 pontos. O líder da liga em termos de golos é Carlos Vinícius, mas para os médios, Pizzi lidera destacadamente com 12 golos. Seguido de Fábio Martins e Mohammadi, ambos com 7. Ricardo Horta e Licá completam o top 5. Além dos golos, há que ver assistências. Cada assistência rende 3 pontos e Pizzi e Corona com 7 lideram esta lista. Fora dos grandes, Carlos Mané do Rio Ave, Mohammadi do Desportivo das Aves e Pedro Gonçalves do Famalicão, todos com 5, seguem na perseguição. Remates. Além dos golos, remates à baliza rendem também 1 ponto por cada 2 remates. Ricardo Horta do Braga lidera nesta categoria, seguido de Pedro Gonçalves e Fábio Martins, ambos do Famalicão. E por fim, recuperações de bola. Tal como para os defesas, a cada 5 recuperações de bola, um médio recebe 1 ponto. Os líderes nesta categoria são Filipe Soares do Moreirense, Filipe Augusto do Rio Ave, Otávio do Porto, Pepe Lu do Tondela. Este dado é particularmente importante na escolha dos jogadores mais baratos, que te permitem criar uma equipa competitiva. Então, Pepe Lu, sendo um jogador muito acessível em termos financeiros, tal como Filipe Soares, são boas opções. Seguindo para os avançados, os golos lideram. A cada golo, um avançado recebe 4 pontos. Vinícius do Benfica lidera a tabela de marcadores da Liga, mas Paulinho, Sandro Lima e Tony Martínez são outros avançados que estão na corrida. Atenção também a Fábio Abreu, que marca há 3 jogos consecutivos e está a chegar a este topo da lista. Remates igualmente importantes, mas já falámos sobre esta preponderância. Seguimos para assistências. Nesta temporada não temos muitos avançados a providenciar assistências, mas como vencer um penalti conta como uma assistência, Vinícius do Benfica e Mehdi Taremi do Rio Ave lideram esta lista com 7. Bruno Duarte do Guimarães e Luciano Viet do Sporting têm também 4 assistências cada. Algo interessante também é que os avançados não estão a pontuar muito esta época. Vinícius está destacadamente com 118 pontos, mas os restantes não passaram ainda a barreira dos 100 pontos. O que convém observar que, sendo os avançados mais caros que a maioria dos defesas, poderá ser um melhor investimento utilizar o teu budget nos defesas. Como selecionar o teu 11? Na Liga Nós da Virtual da Royal Fever, tu podes fazer substituições durante e depois dos jogos, o que te permite flexibilidade de mudar o teu 11 durante a jornada. A estratégia que te trará mais pontos é a de montar um 11 onde os jogadores que entram em campo primeiro, deixando os jogadores que atuam por último no banco de suplentes, como demonstrado aqui. Isto permite ver quantos pontos fazem os jogadores que já jogaram e depois decidir se os substituis por um dos jogadores de banco que ainda vão jogar. Outra dica é ter o maior número possível de jogadores que joguem em dias ou horas diferentes durante a jornada, para te permitir fazer este tipo de substituições. A minha estratégia é o chamado distribuir o mal pelas aldeias e ter um máximo de 2 jogadores de cada clube, o que permite ter pelo menos jogadores de 8 equipas diferentes. Claro que em épocas de claro domínio de uma equipa, pode ser preferível ir all-in numa equipa e há momentos de jogo ou da época em que essa é a melhor estratégia. Eu já tive esta época 3 jogadores do Benfica ou 3 jogadores do Porto no meu 11. Como selecionar o teu capitão? Baseado na mesma estratégia do 11, convém teres mais que um capitão, pois podes também mudar a braçadeira durante e depois dos jogos, desde que seja para um jogador que ainda não tenha atuado. Eu costumo ter um capitão por cada hora de jogo, determinando e baseando na performance do primeiro, decido ou não passar para o segundo.
Normalmente o meu objetivo é que o meu capitão obtenha pelo menos 10 pontos e assim soma 20 no total. Como podemos ver aqui, eu escolho um primeiro capitão, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, até 8 capitães neste caso, baseado na performance que os primeiros irão obter. Eu decido ou não passar para o segundo, e isto é possível apenas porque depois do jogo é possível mudar a braçadeira de capitão na Royal Fever. É importante referir, se o teu capitão for expulso, não o podes substituir e não podes retirar a braçadeira de capitão. Logo, evito selecionar defesas ou jogadores com historial de cartões vermelhos. Ou seja, eu tenho até 8 opções nesta seleção que estou a mostrar aqui, mas eu provavelmente nunca daria a braçadeira de capitão ao jogador do Boa Vista, se for um defesa. Transferências. Todas as semanas recebes 2 transferências livres e podes fazer mais transferências com um custo de 4 pontos por transferência. A minha estratégia é sempre usar o mínimo de transferências possíveis. E a maioria das vezes decido fazer apenas uma transferência, o que me permite ter 3 na próxima jornada, dando maior flexibilidade em caso de lesões, ações disciplinares ou forma fraca de jogadores ou equipas. Ao passar uma transferência para a próxima jornada e tendo 3 à disposição, podes então usar 2 transferências, visto que apenas uma transferência pode ser transferida para a jornada seguinte. Para selecionar os jogadores a transferir, eu utilizo 2 fatores: forma e jogos. Baseio-me essencialmente na forma do jogador nas últimas 4 jornadas e nos próximos 4 jogos que irá disputar, tentando prever os pontos que pode obter em cada jogo. Se queres acompanhar a minha estratégia de transferências, construção de 11 e seleção de capitães, subscreve o canal. Esta é a minha estratégia para chegar ao top 1% global da Liga NOS e vencer as minhas mini-ligas. Vejam no canal os vídeos semanais com a minha revisão da jornada e preparação para a jornada seguinte. Se gostaram, subscrevam e deixem um like no vídeo. Obrigado.